Você já teve a sensação de que existe algo na fé cristã que nunca foi totalmente explicado, algo que está ali nas entrelinhas, nas histórias que você ouviu desde criança, mas que ninguém nunca aprofundou de verdade? E se eu te dissesse que existe um segredo? Não um segredo proibido, não uma conspiração escondida, mas algo que foi suavizado, evitado, algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus, a igreja e até a sua própria vida. Por que certas perguntas nunca são feitas no púlpito? Por que algumas passagens são lidas rapidamente, mas nunca realmente exploradas? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Ou talvez já tenha sentido aquele desconforto silencioso. Aquela pergunta que surge no coração e que logo é abafada pelo medo de parecer falta de fé. Mas deixe eu te perguntar algo importante. E se o problema nunca foi falta de fé, mas falta de entendimento? Durante séculos, milhões de pessoas frequentaram igrejas, ouviram sermões, repetiram rituais, cantaram hinos, mas poucas realmente entenderam a profundidade do que estavam vivendo. Não porque a verdade estivesse escondida em um cofre secreto, mas porque ela exige responsabilidade. E responsabilidade assusta. Existe uma diferença enorme entre seguir uma tradição e compreender uma verdade. A tradição conforta, a verdade transforma, e transformação dói. O segredo, que quase nunca é explicado, não está ligado a códigos secretos ou teorias ocultas. Ele está ligado a algo muito mais simples e muito mais desafiador. Ele está ligado ao poder, mas não ao poder da igreja, não ao poder de líderes e nem ao poder de estruturas religiosas. Estou falando do poder que foi entregue diretamente a você. Isso mesmo. Existe uma mensagem central no Evangelho que muitas vezes é reduzida a regras de comportamento, listas de certo e errado, recompensas futuras e medo de punições. Mas quando você remove todas essas camadas culturais, todas essas interpretações humanas, sobra algo revolucionário. A mensagem original nunca foi sobre controle, foi sobre consciência. Nunca foi sobre dependência espiritual, foi sobre despertar espiritual. E aqui está o ponto que quase ninguém aprofunda. Quando uma pessoa desperta para a própria responsabilidade espiritual, ela deixa de ser manipulável. Isso muda tudo, porque uma pessoa que entende quem é diante de Deus não vive mais por medo, ela vive por convicção. Ela não precisa de ameaças constantes sobre inferno, maldição ou castigo para fazer o que é certo. Ela faz porque compreendeu. Agora pense comigo. Se todos entendessem que o relacionamento com Deus é direto, profundo e pessoal, qual seria o impacto nas estruturas religiosas tradicionais? Essa é uma pergunta desconfortável. Ao longo da história, instituições religiosas tiveram um papel fundamental na organização espiritual da sociedade. Mas também é verdade que, em muitos momentos, o foco saiu da essência e foi para o controle. Não se trata de atacar a igreja. Ela preservou ensinamentos, textos e princípios por séculos, mas preservar não é o mesmo que explicar profundamente. Existe uma diferença entre ensinar o que pensar e ensinar como pensar. E aqui começa o verdadeiro segredo. A mensagem central do Evangelho sempre apontou para a transformação interior. Não apenas comportamento externo, não apenas aparência religiosa, mas mudança de dentro para fora. Falava-se de um reino que começa dentro, de uma mudança que nasce no coração, de uma autoridade espiritual que não depende de cargos. Mas com o tempo, essa mensagem simples foi se tornando complexa. Regras foram adicionadas, tradições foram acumuladas, interpretações foram institucionalizadas e, pouco a pouco, a responsabilidade pessoal foi sendo substituída por dependência institucional.
É muito mais confortável acreditar que alguém é responsável pela sua vida espiritual. É mais fácil seguir instruções prontas do que desenvolver discernimento. Mas aqui está algo que talvez ninguém tenha dito claramente para você. Deus nunca quis seguidores passivos. Ele sempre buscou pessoas conscientes. Isso significa que você não foi chamado apenas para frequentar cultos. Você foi chamado para crescer, para amadurecer, para desenvolver entendimento. E maturidade espiritual envolve fazer perguntas difíceis. Por que tenho medo de questionar? Por que certas dúvidas são vistas como rebeldia? Por que tantas pessoas vivem anos dentro da igreja e ainda se sentem espiritualmente dependentes? Talvez o segredo nunca tenha sido escondido. Talvez ele apenas exija coragem demais para ser ensinado com profundidade. Porque quando alguém entende que tem acesso direto a Deus, que pode estudar, refletir, buscar e desenvolver discernimento, essa pessoa deixa de viver uma fé infantil. E uma fé madura não pode ser controlada pelo medo. Ela é guiada por amor, ela é guiada por consciência. Ela é guiada por entendimento, mas existe um detalhe ainda mais profundo, algo que quase nunca é dito com todas as letras. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo bloco. Porque o verdadeiro segredo não está apenas no que foi deixado de explicar, está no que acontece quando você finalmente entende. E a partir daqui, as coisas começam a ficar ainda mais intensas. E o que você ouviu até aqui é só o começo. No próximo vídeo, eu vou revelar a parte mais delicada desse segredo. Algo que quase nunca é explicado claramente dentro das igrejas. E que pode mudar completamente a forma como você enxerga culpa, sofrimento e fé. Mas atenção, a parte 2 é ainda mais profunda. E pode desafiar tudo o que você sempre acreditou. Então não perca. Continue essa jornada comigo. Porque o que vem a seguir é o ponto onde tudo começa a fazer sentido.